Eu queria saudar a todos com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na impossibilidade de estarmos juntos, queria aproveitar para, desta forma, meditarmos na Palavra de Deus. E queria dizer que nós estamos a orar por todos aqueles que estão trabalhando na linha da frente, os médicos, os enfermeiros, o pessoal auxiliar, também pelas nossas forças de segurança e também pelo nosso governo, para que Deus dê a graça e a sabedoria necessária para gerir o nosso país durante esta crise. E queria, nesta manhã, compartilhar convosco a palavra de Deus acerca da esperança do cristão. Que esperança é a nossa? Estamos vivendo dias difíceis, complicados. Olhamos para as pessoas, há uma certa ansiedade, há uma certa apreensão quanto ao futuro. Mas nós queremos, como cristãos, queremos dizer que nós temos uma esperança gloriosa. E era sobre isto que eu queria meditar. A Bíblia diz em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, fala aqui acerca da esperança do cristão. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E esta esperança serve para nos consolar neste tempo de pandemia, em que há uma certa medo, uma certa apreensão, uma certa dificuldade das pessoas poderem entender os tempos em que nós estamos vivendo, muitas vezes assustadas, cheias de medo, em pânico, mas o cristão tem uma esperança que o leva a olhar para além de todas estas coisas, para além desta situação, a ver aquilo que o olho não vê, mas que os olhos da fé podem contemplar, que é o céu, a glória, a eternidade. Sabemos que todas estas coisas estão profetizadas, estes vírus, estas pestes, estas doenças. Isto é um sinal de que a Bíblia está certa, que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia está-se a cumprir e que a vinda de Jesus está próxima. Nós, como cristãos, temos uma esperança. Primeiro, a nossa esperança assenta numa ressurreição gloriosa. A Bíblia diz que, como acabámos de ler, diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então fala aqui de uma ressurreição gloriosa. Se nós formos ao livro de Coríntios, Paulo diz, no capítulo 15 de Coríntios, fala precisamente acerca disto. Ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então o que é que nós vemos aqui? A Bíblia diz que no Velho Testamento o povo estava acampado ao lado do tabernáculo e havia duas trombetas de prata. Prata é símbolo da redenção. Quando a primeira trombeta tocava, diz que eles levantavam o acampamento e reuniam-se. Depois, quando a segunda trombeta tocava, eles punham-se em marcha. E então, quando a Bíblia diz que quando Jesus vier, vem ao som da trombeta, a primeira trombeta soará e os corpos dos santos, aonde quer que eles estejam enterrados, aonde quer que eles estejam colocados, esses corpos irão ressuscitar. Corpos gloriosos. Podem estar transformados em pó, mas a Bíblia diz que Jesus vai transformá-los, vai ressuscitá-los do pó da terra. Vão ser corpos restaurados, corpos gloriosos. Então a Bíblia diz que esta é a nossa esperança. Assenta no quê? De que aqueles que já partiram, um dia em Cristo irão ressuscitar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, esses corpos, quando ouvirem a trombeta, quando ouvirem a ordem de Deus, diz a Bíblia que eles hão de ressuscitar do pó da terra. Depois, em segundo lugar, a nossa esperança assenta no quê? Assenta num arrebatamento glorioso. A Bíblia diz que quando a outra trombeta tocar, porque a Bíblia diz que
que Jesus, o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim como no Velho Testamento, quando tocava a segunda trombeta, o povo se punha em marcha, então diz a Bíblia, quando tocar a primeira trombeta, os corpos hão de ressuscitar do pó da terra, corpos gloriosos. Depois, diz a Bíblia, quando tocar a segunda trombeta, nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, juntamente com eles. Então, o que é que nós esperamos? Esperamos um arrebatamento. Esperamos o que é a vinda de Jesus. Nós que estamos vivos neste momento, se Jesus viesse agora, era o que acontecia. Nós seríamos transformados num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Os nossos corpos seriam transformados. Juntamente com aqueles que se ressuscitaram do pó da terra, nós seríamos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. A nossa esperança está nisto. A nossa esperança está na palavra de Deus. Paulo diz que isto é garantido pela palavra de Deus. E é a nossa fé assenta nisto, a nossa esperança assenta nisto, assenta nas promessas que estão na palavra de Deus. E se nós olharmos à nossa volta, tudo o que está a acontecer só prova que a Bíblia está certa, só prova que a Bíblia tem razão, só prova que a Bíblia é a palavra de Deus, só prova que a Bíblia é a verdade. Então, Paulo diz, digo-vos estas coisas pela palavra. E a nossa fé, a nossa esperança está enraizada, está fundamentada não numa tradição, não numa religião, não num líder religioso, não, ela está fundamentada na palavra de Deus. E nós esperamos tanto uma ressurreição gloriosa, como esperamos também um arrebatamento glorioso. Mas esperamos mais uma coisa. A Bíblia diz que a nossa fé, a nossa esperança, que é gloriosa, assenta numa coisa, num corpo glorioso, num corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Não num corpo igual ao do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que nós não vamos ter um corpo igual, vamos ter semelhante, com as mesmas características, com as mesmas virtudes, com as mesmas condições, mas não igual, porque Jesus é único. Jesus é aquele que tem as marcas dos cravos, é as marcas do preço que Ele pagou na cruz do Calvário por nos salvar, para nos resgatar do lamaçal do pecado, das trevas, das garras de Satanás, da morte, do inferno. Ele é o único que tem as marcas dos cravos. Ele é o único que tem as marcas da coroa de espinhos. Ele é o único que tem a marca da lança que transpassou o seu lado direito. Então não podemos ser igual a ele, mas vamos ter um corpo com as mesmas características que o dele. Mas a Bíblia diz que esta é a nossa esperança. Paulo, quando fala à igreja, aos filipenses, ele diz que a nossa cidade está nos céus. Diz o versículo 20 do capítulo 3. 3:20 diz, Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, como é que vai ser este corpo? Olha, como Deus nos criou do pó da terra, porque nós não somos fruto de uma evolução, nós não provemos do macaco, não somos provenientes do macaco, Deus nos criou, diz a Bíblia, criou o homem, criou o Adão a partir do pó da terra, formou-o do pó da terra, soprou nele o espírito da vida e fez do homem uma alma vivente. Assim como Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, pelo poder da sua palavra, também é assim que Ele vai fazer conosco. Ele vai nos ressuscitar segundo o seu poder. Os que estiverem vivos serão transformados. Segundo o seu poder vamos ser arrebatados e vamos, diz a Bíblia, adquirir um corpo glorioso. Jesus tem poder. Aquele que criou todas as coisas também nos vai criar, vai nos dar um corpo glorioso. Ele que nos formou no ventre das nossas mães, diz a Bíblia, também nos irá dar um corpo glorioso para nós vivermos na eternidade. Deu-nos um corpo para nós vivermos na terra. Não é? Formou-nos no ventre da nossa mãe, mas a Bíblia diz que para vivermos no céu nós vamos ter que possuir um corpo glorioso semelhante ao do Senhor Jesus, um corpo incorruptível, um corpo celestial, um corpo eterno, um corpo com as características próprias do céu. Se nós não podemos olhar para o sol, como é que nós podemos entrar no céu? Temos que ter um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus, com características próprias para nós podermos entrar na eternidade. Então a nossa esperança
assenta nisto. Um corpo que não mais será sujeito à doença, não haverá mais coronavírus que nos possa atacar, não haverá mais gripe, não haverá mais câncer, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Não, mas um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. E por último, a nossa esperança assenta no quê? Assenta em nós um dia estarmos num lar glorioso. Não só uma ressurreição gloriosa, não só um arrebatamento glorioso, não só um corpo glorioso, mas assenta também em nós um dia estarmos num lar glorioso, na casa do Pai. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou-vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Então, a nossa esperança um dia é estar no céu, é estar na glória. A Bíblia diz que há espaço, há lugar, tudo está preparado. Então, a nossa fé assenta nisso. Um dia podermos contemplar o nosso Deus face a face, habitar, possuir aquele lugar que Ele tem preparado para nós. Meu amigo, minha senhora, não sei se tu tens esta esperança, mas se não tiveres esta esperança, aceita Jesus no teu coração, deixa Jesus morar no teu coração, fazer parte da tua vida. Jesus traz-nos esta esperança aos nossos corações, traz-nos esta convicção, traz-nos esta certeza, traz-nos esta confiança. Jesus alcançou isto para nós na cruz do Calvário. Não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós somos ou deixamos de ser, não é por aquilo que nós fazemos. O céu não se compra, não se adquire com as obras, adquire-se através de Jesus Cristo. E Jesus, Ele nos dá esta garantia. Meu irmão, minha irmã, tu que já tens esta esperança, guarda-a no teu coração. Paulo, ele diz, guarda o bom depósito que tu tens em ti, porque Jesus está voltando. Jesus, ele breve virá buscar a sua igreja e nós vamos ver que a nossa esperança vai se tornar uma realidade. Nós vamos possuir todas estas coisas. Então, vamos ser fiéis a Jesus, vamos crer em Jesus, vamos perseverar com Jesus, porque ele breve virá buscar a sua igreja e a nossa esperança será tornada uma realidade. Deus vos abençoe.